Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 11 do Resenha Cast Mob. Hoje, mais um convidado especial, Hugo Medeiros, veio aqui para bater um papo de forma geral sobre o mercado imobiliário. Então vamos falar sobre novas tecnologias, sobre tendências, sobre o mercado de lançamentos em si. Então vem com a gente, roda a vinheta e não perde nada. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, vem aqui, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e nos segue nas redes sociais. Como o Valdo disse, hoje temos o enorme prazer de receber essa figura ilustre, né? Hugo Medeiros, sócio-diretor da Interproj, né? Uma construtora que vem fazendo a diferença aqui no mercado, né? Quando se fala em condomínio fechado. E hoje nosso bate-papo, na verdade, é um bate-papo geral, né? É para falar sobre as novas tendências, quem é o consumidor, quem é o novo consumidor, né, do mercado imobiliário, como está se comportando essa nova geração no que se trata a respeito de imóveis. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Vamos agradecer o ilustre, a qualificação pelo ilustre, agradecer o convite. Vamos bater um papo geral aqui sobre tendência, mercado, novos consumidores, tecnologia, e a gente vai conversando aí sobre esse novo mundo que está abrindo aí no mercado. Hugo, quando a gente fala em novo consumidor, quando a gente fala nessa geração que está chegando no mercado, uma geração que está começando a consumir imóveis, né, também, enfim, que está se preparando agora para entrar no mercado e comprar, né? Eu digo que acho que não é mais nem a geração de vocês aí, talvez seja a minha geração ainda, que sou mais novinho daqui, mas quando a gente fala sobre essa geração, quais são os hábitos de consumo aí dessa geração? Agora, digamos que essa geração dos 25 aos 35 anos, quais são os hábitos de consumo? O que é que você pode pontuar aí de característica dessa geração? Exato, mas essa nova geração, eu puxo até um pouquinho, entre 20 e 35 anos, é uma geração que ela prioriza mais experiências de vida do que acumular um patrimônio, acumular um capital. Então, diferente dos nossos pais, da gente, que tinha aquele planejamento de passar 20, 30 anos no mesmo emprego, comprar um imóvel financiado com 20, 30 anos e viver na mesma cidade. Então, essa geração tem outra cabeça. Eles querem viver experiências, morar em diversas cidades e estão menos apegados ao acúmulo de capital. O que é isso? É não comprar um carro e preferir andar com transporte de aplicativo, ou então adquirir um carro através de assinatura. Em vez de comprar um imóvel, entrar num financiamento imenso, como se fosse a primeira grande aquisição da vida durante 20, 30 anos, ele prefere morar de aluguel durante períodos curtos. E à medida que sua vida vai mudando, ele vai mudando também a forma de morar. Apartamento pequeno, maior, com cachorro, sem cachorro, com filho, sem filho. Então é esse tipo de consumidor que está chegando para consumir. Seja um carro, seja música, seja um imóvel, seja até roupas. Hoje em dia tem roupa por assinatura. Tudo está virando para experimentar, ser explorado durante um certo período e não fazer grandes aquisições ao longo do tempo. Então isso abre dois nichos de mercado. Para o investimento, para a pessoa promover o veículo, promover o apartamento, o imóvel, a casa, seja o que for, e aquele mercado consumidor que vai alugar o carro, que vai alugar o imóvel. Então são dois mercados e isso é possível devido à tecnologia. A tecnologia está revolucionando o mundo em 10 anos. Em 10 anos a gente saiu de um mundo totalmente diferente para o que a gente vai estar em 2025, 2030, por causa da tecnologia. E a velocidade disso é impressionante. A tecnologia ela se desenvolve muito rapidamente. Muitas vezes ela tem um custo alto, mas rapidamente o custo dessa tecnologia é reduzido. Antigamente a gente fazia um mapeamento de genoma com alguns milhões. Hoje, com $250, a pessoa faz um mapeamento de genoma humano por causa da tecnologia, de programadores que desenvolveram isso. Então, essa revolução tecnológica que permite a surgir novos mercados, novas demandas, aquela frase, né? 70% das profissões do futuro não existem hoje. E é verdade, quando a gente assiste palestras chamada de futuristas, né? Que faz uma programação, uma previsão do futuro, baseado em informações, em dados, em parâmetros,
são coisas que a gente se assusta. A gente Tá surgindo aí. Cada vez mais rápido, né? Tecnologia Isso. é um negócio muito rápido que se a gente perceber, hoje em dia a gente não consegue mais nem falar de um equipamento de ponta, porque eu falo hoje com equipamento de ponta, hoje, amanhã já passa a ser outro, né? Então assim, anda com tanta rapidez, com tanta agilidade e isso faz com que as gerações, né? Os grupos geracionais, né? Eles são distintos, claro, por causa da fase de nascimento. Então isso, né? Muitas pessoas ainda resistem a ser adeptos à tecnologia, mas essa nova geração, como você falou, ela vem com força. E a gente tem um dado bem importante, que é o número de emissão de carteira de habilitação. Ela vem caindo drasticamente nos últimos anos lá. A gente tem essa informação bem precisa do estado de São Paulo. Quem aqui não fez 18 anos e um dia estava lá na autoescola dando entrada lá no processo? 16 anos começava a contagem regressiva. A gente já sabia dirigir, na verdade, com 16, 17 Era como se fosse um anos. atestado da maioridade. E Né? hoje não, é totalmente diferente. Quem tem filho aqui com 18, 20 anos, eles não querem saber de tirar carteira, eles querem ter um cartão de crédito, uma forma de mobilidade. Conheço diversos filhos de amigos meus que com 20, 22 anos de idade nunca dirigiram e nem tem interesse em aprender. Nem tem interesse. Então, isso começou numa simples revolução na mobilidade em relação ao Uber, ao 99, e está se expandindo para outros segmentos, inclusive o imobiliário. Eu já ouvi falar um termo que eu acho que é muito peculiar e a gente pode usar hoje no mercado imobiliário, que a gente vive uma era de uberização das coisas, né? Por assim dizer. Então, começou lá Netflix, onde a gente consumia locadora, né? Quem era Blockbuster, e acabou, depois chegou Netflix, então Uber chegou e agora você vê algumas empresas alugando o carro por assinatura também, e eu acho que isso aí esse hábito de consumo começa a vir também para o mercado imobiliário. Só para terminar aqui, Fernandinho, isso é muito característico porque se a gente for ver, a estrutura familiar também está mudando, né? Antigamente era muito comum os nossos pais quererem ter 5, 3, 4 filhos. Eu tenho um filho e só vou ter outro porque meu filho está pedindo outro, né? Mas algumas famílias dizem... naquela pressão. Mas algumas famílias hoje já vivem normalmente com um filho apenas. Muitos que eu já conheço não querem mais ter filhos. Né? E esses filhos, eles se tornam independentes muito mais rápido do que na nossa época. Isso, e aí isso começa a mudar. Eu acho que é um ponto que eu quero que você aborde também, a estrutura e a concepção dos empreendimentos imobiliários, porque antes a gente tinha uma necessidade de apartamentos bem maiores, né, para acomodar essas famílias que eram maiores. E a tendência é que essas famílias fiquem cada vez mais menores. Consequentemente, eu acho que os empreendimentos imobiliários vão se adaptar a essa realidade. O que você tem a falar sobre isso aí? Eles vieram se adaptando tanto para a composição familiar como para o estilo de vida, né? Quando surgiram as varandas gourmets, a valorização da parte social, tanto coletiva como a privativa do apartamento. Então isso veio mudando. Antigamente eram os apartamentos muito quarto, né? 4, 5 quartos grandes, e mudou ao longo dos 20 anos para cá, né? Os quartos diminuíram, tanto em tamanho como em quantidade, e as salas e as varandas aumentaram, né? Vocês trabalham com o mercado, vocês veem bastante isso, né? A valorização da parte social dos apartamentos, das casas e assim por diante, que é uma mudança um pouco do estilo de consumo, até de característica das cidades brasileiras em relação à violência urbana. Então as famílias começaram a valorizar mais o lar, vamos assim dizer. E com a pandemia, isso acelerou bem mais. A valorização, a pandemia, ela possibilitou não, sempre existiu, né? Mas ela acelerou essa questão de home office, do trabalho em casa, da convivência na sua casa. Então isso mudou bastante. E como as famílias estão menores, com filho, não há essa necessidade dos apartamentos tão grandes como existia antigamente. É muito difícil surgirem apartamentos muito grandes na cidade. Antigamente, aqui, quem conhece aqui o Alto da Candelária, tinha 15 apartamentos ali de mais de 300 metros quadrados. Hoje não existe isso. O mercado não absorve mais isso pela composição familiar, né? Um filho, 2 filhos, ou até um pet, 2 pets, não tem mais nem filhos, né? Muitos casais optam por não ter essa nova geração. A gente percebe que além do tempo da tecnologia,
tá bem mais curto da inovação tecnológica, as fronteiras também já não existem mais, né? A gente tinha, até um tempo atrás, as coisas surgiam em São Paulo, nos maiores centros, e demoravam bastante para chegar aqui. A gente percebe que essa fronteira já não existe mais também no tempo. Claro que a gente tem que guardar as proporções, até mesmo pelo tamanho de cada centro urbano, né? Mas a gente percebe que a mesma tecnologia aplicada em São Paulo hoje pode ser aplicada aqui, e a gente tem visto, a Interproj é exemplo disso, tem ido lá buscar, colher, respirar muito o universo tecnológico de novidades e inovações nesses grandes centros para trazer para cá, não é isso? Exato. São Paulo é a porta, vamos dizer, a porta de entrada, mas a gente sempre falava, não, as coisas surgem nos Estados Unidos, na Europa, depois de 5 anos vai para São Paulo, depois de 5 anos se espalha no Brasil. Hoje, esse tempo surge nos Estados Unidos, daqui a um mês tá no Brasil e já está no Brasil todo. Não existe mais esse lapso temporal aí de desenvolvimento de tecnologia de um produto para se espalhar no restante do mundo. E realmente é isso. A gente sempre... O mercado de São Paulo é muito, muito dinâmico, muito rico, então tudo surge em São Paulo. Então a gente realmente tem uma relação com São Paulo. A gente passou a desenvolver produtos aqui em Natal em sistema de apartamentos duplex, com variadas tipologias, pé direito duplo, vindo de experiência de São Paulo. Então a gente sempre frequentava lá São Paulo, vai visitar construtoras, mercados, e esse nicho a gente trouxe para cá para realmente sair do feijão com arroz, né? Sair da mesmice que outras construtoras trabalhavam para realmente inovar. E estamos trazendo agora um novo produto que é justamente isso. Nasceu em São Paulo, estamos trazendo aqui para Natal, que é um produto destinado para investidores, mas com a gestão embarcada, a gestão da unidade embarcada através da bandeira House, que surgiu em 2019, há muito pouco tempo, recente, há 2 anos atrás, e já está presente em 35 cidades aqui no Brasil. E a gente está aqui em Natal com esse produto, ali no Tirol, em sistema de condomínio fechado, que é a nossa expertise de trabalho, com a bandeira House por trás e dando suporte para o empreendimento. Então isso é fantástico, porque unificou, vamos assim dizer, os mercados, um Brasil só, né? Não existe mais um Brasil do Sudeste, um Brasil do Nordeste. As soluções que são criadas de ponta a ponta é unificada de forma rápida e veloz, em 6 meses tá... Exatamente. E assim, para a gente, você tocou no assunto da House, né? Para quem está nos assistindo entender mais, né, como funciona e o que né, o que seria a House aplicada no empreendimento, né, e por que ele leva o nome Sua Casa por Assinatura, né, que eu acho que é bem interessante isso aí. A história da House é muito bacana. A história da House ela é derivada de uma construtora chamada Vitacom, que é o Alexandre Frankel. Ele fundou a Vitacom lá em São Paulo e fez muito barulho porque ele passou a desenvolver apartamentos compactos focado para investidores, sendo que o investidor comprava apartamento, comprava mobília, mas não tinha operação. Então tinha dificuldade de fechar o ciclo, né? A unidade, a mobília, mas não tinha operação. A administração do negócio. Exatamente. Então rodou mais ou menos 7 anos dessa forma. A Vitacom cresceu muito, desenvolveu muitos produtos lá em São Paulo, capital. E em 2019 surgiu a House, do mesmo fundador da Vitacom. Ele desenvolveu a House, que é justamente uma empresa de tecnologia para fazer a gestão das unidades dos investidores, a princípio da Vitacom. Depois, posteriormente, ele expandiu para o Brasil. Então, é uma empresa de tecnologia, uma startup de tecnologia, que é um sistema que faz a gestão das unidades habitacionais dos investidores. Então, eles tomam conta das unidades, rentabilizam ela, faz a manutenção, para gerar resultado para aquele investidor que está apostando no produto. Então, com isso, ele conseguiu fechar a matemática, vamos dizer, perfeita. Ofertar um produto bem localizado, o mote é produtos bem localizados, equipados, com design bacana e uma gestão integrada junto do empreendimento. Aí a curva foi lá para cima, um empreendimento atrás do outro, e a partir de 2020, de 2020 ele estruturou essa expansão para o restante do Brasil, com construtoras locais como parceiros da House. Então a história da House é muito curta e é uma empresa bem focada no futuro. Eles já estão pensando em novas formas de financiamento, de
de tokenização, que é você comprar uma fração ideal da unidade. Então você não vai ter 200 mil para comprar, mas você pode ter 5 mil para comprar, você vai comprar uma fração daquela unidade e vai ser rentabilizado. Então tudo isso eles estão montando essa estrutura para os associados. Não é à toa que chamam o Alexandre do Tony Stark do mercado imobiliário, né? Ele é muito visionário, muito agressivo. Eu conheci pessoalmente, eu não conheci pessoalmente, há uns 15 dias atrás eu fui para São Paulo, conheci muito, então ele é muito visionário e muito agressivo. Então é interessante e uma mente jovem e aberta aí às novas tecnologias. Hugo, eu queria, aproveitando o tema, falando aí da questão dos apartamentos compactos, um dilema que existiu quando a pandemia ela explodiu era em relação a como esse tipo de produto ia se comportar perante o mercado. A gente percebeu que as pessoas começaram a ficar incomodadas com o lugar onde moram, né, pouco espaço, começaram a querer e a demandar espaços maiores. A gente viu aqui em Natal explodir Alphaville, explodir os condomínios de casas, e aí ficou aquela incerteza em relação a como ia se comportar o mercado consumidor para os apartamentos compactos. O que é que você tem a falar sobre isso? Porque a Interproj agora teve essa ideia, essa sacada de apostar, eu posso até dizer, tentando apostar em contramão com o que o mercado aparentemente está demandando, né? Porque você está trazendo um conceito de apartamentos compactos novamente, e o mercado aparentemente voltou a consumir apartamentos maiores, né? O que é que você tem a falar sobre isso aí? Isso, a pandemia realmente é um reflexo natural, né? Na verdade, eu digo nem que o mercado passou a necessidade de apartamentos maiores, eles passaram a necessidade de apartamentos melhores. Por mais que ele seja compacto, se for um apartamento bem estruturado, bem ambientado, com serviços agregados dentro do prédio, ao lado de uma praça, em frente a uma praia, isso agrega bastante, porque não basta morar num apartamento grande se ele for mal dividido, mal mobiliado e mal estruturado. Você fica sentindo falta de uma melhor qualidade naquele apartamento. Então, a gente tem que desenvolver produtos bons, equipados, que atendam às necessidades do morador. E o foco do apartamento compacto para o morador transitório, de 3 meses, 6 meses, 1 ano, é gerar mobilidade e conveniência para ele. Porque para ele morar ao lado de um hospital que ele está fazendo residência, ao lado da universidade que ele é professor. Então isso gera qualidade de vida, porque é menos mobilidade, mais facilidade no dia a dia. E que o apartamento tenha qualidade de uso e serviços agregados. O que é serviços agregados? É uma academia dentro do prédio, é uma lavanderia compartilhada, uma bicicleta elétrica que ele possa pagar e utilizar para melhorar a qualidade de uso dele, associada a uma boa localização, uma praça, um shopping, um parque, uma praia e assim por diante. Então, como eu falei, então as pessoas foram buscar uma casa de campo por qualidade e não por quantidade, por qualidade de vida. Então, é agregar bons produtos, boa arquitetura, boas soluções de arquitetura nas nossas casas, né? É isso o foco. Mesmo que ele tenha 50 metros, mesmo que ele tenha 200 metros quadrados. Perfeito. E esse produto, me corrija se eu estiver errado, mas a ideia é que esse produto ele seja muito mais direcionado, como a gente já mencionou aqui, para um público, o público comprador. A ideia é que ele seja um investidor para rentabilizar em cima daquele imóvel por meio de locações, em sua grande maioria de temporadas. Isso, exatamente. O foco do produto é o comprador investidor, que tem aquele dinheiro no banco, que não está rendendo nada, que às vezes não acompanha nem a inflação. Então a gente quer trazer um produto para o investidor rentabilizar. Para o mercado consumidor, como eu falei, é um recém-casado, é um solteiro, é uma pessoa que se separou. Eu tenho amigos que se separaram, que passaram 2, 3 meses procurando imóvel e estão morando no hotel. E diz que dá vontade de se jogar da janela, porque aquele hotel frio, impessoal, que não é a casa dele, é um quarto de hotel. Então a gente falta esse tipo de produto aqui. A gente conhece um exemplo bem parecido com isso. Bem próximo, né? Bem próximo, né? Então depois você conta a sua experiência. Tem um amigo nosso que morou quase 3 vezes no hotel. Pronto, então você conta a sua experiência. Por pouco não se jogou da janela. Exatamente. Então, na nossa cidade tem uma carência gigante mesmo. A gente é uma cidade de se contar Grande Natal, de mais ou menos 1.200.000 habitantes, e não tem esse tipo de produto. Então a gente enxergou um mercado grande, não só para desenvolver um produto, 1, 2, 3, eu já comentei com vocês outros terrenos, outras, a segunda fase que a gente quer trabalhar,
justamente para esse público que precisa de imóvel durante 3 meses, 6 meses ou até diárias mesmo, 5 dias, 10 dias, porque a gente não tem produtos compactos, de alto padrão, bem localizado para atender esse tipo de imobiliado, porque as pessoas precisam que ele seja mobiliado, que ele seja equipado para atender essas necessidades pontuais. Eu acho que o legal desse produto é justamente esse diferencial de você possibilitar um apartamento que é compacto para atender um público específico, né? Aqui em Natal, onde vai estar localizado, principalmente, tem uma área ali de residência, medicina, né? Enfim, que precisam de imóveis executivos, de imóveis que já estejam mobiliados. E hoje é uma carência que a gente tem no mercado Natal, apartamentos para locação mobiliados já, né? Então, e aí isso se apresenta um produto bom realmente para o investidor, porque o investidor, na maioria das vezes, tem um imóvel ali, ele não quer gastar mais para alugar por um valor melhor, e acaba que a locação hoje ela rende atualmente 0,5, né? E olha lá, se 4% ao ano. Olha lá, se rende isso aí, né? 0,4%. E aí a proposta realmente de um produto como esse é um produto que venha para trazer um rendimento que seja satisfatório, que vale a pena o cara tirar o dinheiro ali da aplicação, né? E investir ali sabendo que vai ter rotatividade e que vai ter público. Porque... E é um produto que ele atinge, como você falou, ele atinge o público, ele atinge o investidor, como ele atinge o consumidor final, isso, né? exatamente. Pela própria perspectiva de vida de mercados, família. É muito versátil. E eu falei um negócio no início aqui, só pra gente deixar claro, porque às vezes a pessoa pode até confundir pela nomenclatura, né? Sua casa por assinatura. Sim, então desculpa. pode ser que alguém remeta ao seu carro por assinatura. Quando você tem seu carro por assinatura, o carro não é seu. Então você tem o uso do carro, tem todo. Não é essa concepção. Existe o empreendimento que é negociado. E depois, quando você faz a aquisição do empreendimento, é que você faz a contratação da house que vai fazer toda a gestão do seu bem, né? Então, só pra gente não ficar... Mas quem o usuário, né, o consumidor da unidade é realmente uma casa por assinatura. Funciona como um aplicativo de comida. Sim, que vai usar. O consumidor. Mas quando eu citei, na verdade, sua casa por assinatura, então talvez pudesse ficar... Pro investidor é um bem que está patrimônio, né? É um patrimônio. Para não gerar dúvida, só para ilustrar, a gente está habituado a ver muitos imóveis, principalmente imóvel na praia ou na serra, imóvel que remete à temporada. Recentemente, não tão recentemente, porque já tá bem popular, já está há bastante tempo aí, as pessoas usarem dos aplicativos de locação temporária, tipo Airbnb, tipo Booking, para colocar o seu imóvel próprio, a sua propriedade, para tentar alocar durante esses períodos, né? O que a House faz, o que esse empreendimento está fazendo, é juntar tudo isso num cenário com essas mesmas plataformas, inclusive, isso, exato. né? Mas de uma forma administrada com uma gestão de muito melhor gerido, não é isso? Isso, porque a grande diferença de uma pessoa física pegar seu imóvel e colocar lá no Booking, quem vai fazer o check-in, quem vai fazer o check-out, quem faz a limpeza, quem faz a manutenção. O grande problema é esse, às vezes a pessoa aluga um imóvel de uma pessoa física avulsa e chega lá, não é bem como estava nas fotos, está com problema aqui do chuveiro elétrico, o ar-condicionado não está ligando. Porque um contrato... Ou você vai ter um funcionário para executar isso, exatamente, ou você vai ter que se dispor para que se torne inviável. Aí onde entra a House, porque ela cuida da comunicação, da parte financeira, do check-in, check-out, limpeza, manutenção. É onde o investidor realmente coloca um recurso, um financeiro, e não se preocupa em fazer a administração do imóvel, porque tem uma plataforma, tem uma empresa por trás fazendo esse backstage. Que aí a diferença é essa, vamos chamar de amadorismo de alugar a pessoa física uma casa na praia, porque às vezes aparecem esses problemas, como é que recebe, como é que faz o check-out, a limpeza e assim por diante, né? Falando do produto da Enterproje em si, o comprador, o investidor, ele não vai ser obrigado a aderir junto o sistema da House.
Ele pode fazer a administração por conta própria, que talvez seja maior de cabeça, não tenha tanta garantia, mas ele pode fazer isso, não é isso? Isso, é um empreendimento que o comprador fica totalmente livre. Ou ele faz adesão à gestão da house, ou ele faz a gestão particular, ou contrato imobiliária tradicional, a EMOB, a Caio Fernandes e assim por diante, para fazer a administração. Isso é totalmente livre, não há uma obrigatoriedade do investidor em contratar o pacote da house. Isso é um benefício, é um plus. Exatamente. Sabe que lógico, é um benefício claro, né? Assim, principalmente para a figura do investidor. Talvez a figura do consumidor final, alguma coisa, possa pensar, né? Mas ele tem até um momento também para decidir isso aí. Mas com essa ideia de ser um diferencial, como é que funciona em relação... Eu fiz a minha aquisição. A gente já conhece o produto da Interproj, né? Sabe da sua alta qualidade, sabe do produto. Então eu adquiri o produto. Então, em que momento eu consigo fazer a contratação dessa... Se eu posso esperar, de repente a pessoa não está decidida naquele momento, né, de fazer a aquisição. E quando ele decide fazer a aquisição desse produto, do produto house que eu falo, né? Quando ele decide fazer... com serviço, na verdade, né? Uhum. O que é que a house pode oferecer? Existe algum pacote? Existe alguma coisa que ele possa optar por fazer no início, completo ou parcialmente? O ideal era a gente fazer aqui uma separação, deixar bem claro do que é que nós estamos tratando. Existe um produto imobiliário à venda. Um apartamento igual a outro qualquer. Que está sendo construído em sistema de condomínio fechado pela Interproj. Exato. Esse empreendimento trata-se de um imóvel inovador, com plantas compactas, né? Com possibilidades até de plantas subdivididas. E além desse produto, nós estamos falando de um serviço agregado a esse produto, que é o serviço da house. Exatamente. Então, podemos fazer o link aí. Duas perguntas, né? A primeira, a de Léo. A adesão a contratar a house é totalmente livre. Ele vai fazer um contrato, como o Fernando falou, de uma unidade imobiliária, de um apartamento, sistema de condomínio fechado. Fez esse contrato, está dentro do grupo, ele pode aderir à house amanhã, pode aderir à house daqui a 1 ano, 2 anos, ou até após obra, vamos assim dizer, após a obra ficar pronta, ele pode fazer essa adesão, é totalmente livre. E são aí já respondendo a Fernando, são 3 serviços, vamos dizer, que a house oferece, que é o house gestão, que é fazer a gestão da unidade, o house decor, que é fazer a parte de mobílias, equipamentos, enxoval, adornos, decoração, para deixar um apartamento num padrão bacana. E o House Pay, que é para cuidar da administração do outro apartamento. Contas de água, luz, energia e internet, essas coisas. Então, são esses pacotes que a pessoa vai fazendo adesão ou não, que aí depende muito do perfil, porque se a pessoa morar fora de Natal, fora do Brasil, é interessante que ele contrate todo o pacote completo para não ter... E são pacotes que podem ser contratados parcialmente. Isso, né? Independente. A pessoa pode contratar só a gestão, só o decor, inclusive. Eu quero o decor, mas eu vou morar lá. Eu quero só que o apartamento já seja entregue todo pronto. É uma opção também, entendeu? Mas para aderir à gestão, é necessário que esteja dentro do padrão da decoração. Exatamente. Para entrar, vamos dizer, no pacote lá do sistema da house de locação, administração, tem que ter um certo padrão de mobília, de ambientação, para estar no mesmo nível dos demais apartamentos, no padrão que a house determina. Para não ser, como eu falei, apartamentos com qualidade desde a arquitetura até a mobília, né? Até o enxoval. Aproveitando, quais seriam aí, a gente tratando desse produto especificamente, é o Living Tirol, que nós estamos tratando, quais são os diferenciais inovadores, quais são as inovações que a Interproj está trazendo para esse produto? Eu vi que tem serviço de bicicleta compartilhado, né? Sob assinatura, tem lavanderia compartilhada. Exato. Além do grande diferencial que é a marca House, né? A gente está com tipologias de plantas diferentes. Temos uma tipologia de apartamentos duplex, que é um loft de 43 metros, bem aqueles loft nova-iorquino, todo aberto, né? Um estilo mais industrial, de 43 metros quadrados, com uma suíte. E temos um outro apartamento de 55 metros quadrados, com 2 suítes, sendo que aí esse apartamento não tem o pulo do gato, vamos assim dizer. Esse apartamento ele pode ser subdividido para a pessoa rentabilizar de três formas de rentabilização. Ou apartamento completo de 55 com 2 suítes, ou um estúdio de 18, ou um apartamento de 35 metros. Que ele fica com essas 3 opções de rentabilização, ou até mesmo a pessoa
compra e passa um período aqui em Natal, 6 meses. Então, 6 meses eu uso aquele estúdio para uso próprio e o restante estou rentabilizando, estou pagando as contas. Eu posso morar numa parte e alugar outra. Exatamente. Isso aí pega até aquele público que não sabe se quer morar ou quer investir. Então ele mora de repente um cara solteiro ou uma mulher solteira, alguém, ele mora num apartamento e fica com a outra para fazer. Hoje, essa planta ficou bem interessante. Eu acho que a gente deve estar, a produção pode até colocar essa imagem dessa planta separada para o público ver. A gente percebe que é muito versátil, né? Você pode ter a planta completa com duas suítes para dar várias possibilidades de núcleo familiar. Você pode dividir, ficar um estúdio parecido de 18 com um metros quarto quadrados de hotel ali, um flat, e uma outra suíte com um quarto com sala, cozinha separada. Exatamente. Então essa planta ela fica super flexível e sempre focando na rentabilização. Surgiu aqui um casal com filho, então vamos trabalhar a planta completa. Surgiu aqui só uma pessoa para passar 5 dias, tem a opção do estúdio. Além disso, tem, como você falou, a bike elétrica compartilhada, vão ter bikes lá no prédio, elétrica compartilhada, pay-per-use, pega a bicicleta, vai no supermercado, em algum serviço, devolve a bicicleta, bota para carregar. Temos a lavanderia compartilhada também, como são apartamentos compactos. É interessante que tem uma estrutura de lavanderia, então pay-per-use também. Uma lavanderia da Omo, que é parceira da House. Então vai lá, paga. A lavanderia tem a marca Omo. Omo Lavanderia. É o selo deles. Exatamente. As máquinas lá, vai lá, paga tantos reais por roupa e faz a sua lavagem, seca. Aí temos o serviço também de academia. Todo esse serviço agregado para melhorar a qualidade de vida do usuário, né? Então são serviços acessórios. No meu condomínio, acho que no teu também, no meu condomínio já tem um aplicativo lá de cerveja, tem uma cervejeira lá que eu vou lá com... Isso, também teremos o House Market, que é um mini mercado, vamos dizer, no lobby, que tem a parte de vinhos, tem a parte de refrigerantes, cervejas e pequenos lanches, inclusive os vinhos por taça, não precisa comprar a garrafa. Você vai lá e pede uma taça de vinho, passa o cartão e recebe a taça de vinho. São serviços bem inovadores. Inclusive, só para pegar o gancho, nosso amigo aqui mora no condomínio que tem 3 torres e ele ganhou um prêmio de maior consumidor. De maior consumidor. Não, talvez a taça seja pouco para alguns condôminos. Talvez o condômino queira logo a garrafa, mas é uma opção também para flexibilizar aí o uso e atender a todas as demandas. E parte do faturamento desses serviços acessórios dentro do prédio é revertido para o condomínio, que é mais uma fonte de receita para baratear o custo do condomínio. Então isso é bem interessante. Hugo, falando de vantagens para o investidor que está pretendendo comprar um empreendimento como esse, acho que um dos diferenciais é que ele vai ser construído na modalidade condomínio fechado, né? O que essa modalidade traz de benefício para quem é investidor? Qual seria o grande diferencial? Porque eu vou comprar através de condomínio fechado em detrimento de comprar através de incorporação, eu sendo investidor, né? Exato. O sistema de condomínio fechado já é um sistema que se trabalha aqui no Brasil desde 1980, 70 mais ou menos. A gente particularmente, né, a minha empresa, junto com o meu núcleo familiar, inicialmente com o meu pai, a gente organiza condomínio fechado desde 1987. Foi o primeiro condomínio fechado que ele organizou. E de 87 para cá é o nosso mercado, é o nosso know-how, é o nosso filho, é condomínio fechado. E a grande diferença para a incorporação tradicional é que não existe o agente incorporador e o agente financeiro, o banco, vamos assim dizer. Existe a obra em si, né? Uma incorporação é formada pela obra, mais o incorporador, mais o agente financeiro. No condomínio fechado não existe isso. Então, consequentemente, o custo final é menor porque é uma obra a preço de custo. Quanto custar, quanto vai ser o condomínio vai desembolsar. Então, a gente tem bastante cuidado e experiência em formatar essa tabela de desembolso, porque realmente tem que ser uma tabela de desembolso factível, real, para aquele condômino que vai comprar e vai pagar o quanto o empreendimento custar. Então a gente tem que ter esse cuidado para elaborar uma boa tabela e elaborar, vamos dizer, fazer uma boa seleção de condôminos, já que a saúde financeira do empreendimento depende desses condôminos. Salvo as proporções, é como se eu tivesse um terreno, estivesse pegando dinheiro do meu bolso para construir ali e eu vou pagar o valor daquela construção mais uma taxazinha da construtora que vai ali viabilizar. Administração. É como se fosse você construir sua casa. Você vai lá, compra o terreno, contrata o projeto, contrata a construtora e toca a sua casa e você vai pagar quanto ela custar.
Sendo que a gente sai de uma proporção de uma casa e leva para um edifício. Sendo que em vez de ter um dono, temos 30, 40, 50 donos financiando a obra. Cada um sua unidade. Então isso para quem é investidor é muito mais rentável. Muito mais rentável porque reduz o aporte financeiro, o montante investido. O preço do produto, né? O preço final. O valor final, o custo final, o valor final do produto sai um pouco mais baixo do que a incorporação tradicional. Então isso, além da rentabilização da unidade, ele ganha na valorização do imóvel. Né? Ele termina de concluir o empreendimento em X reais metro quadrado, sendo que ele vende com X mais um Y, se ele for revender a unidade, X mais um ganho financeiro, que é como tem acontecido nos nossos últimos empreendimentos. Muitas pessoas compram imóvel, finaliza e revende após a obra com um ganho bom financeiro por causa dessa diferença aí que existe entre o custo da obra e o mercado, vamos assim dizer. E o mercado está aquecido, tá bacana o mercado. Natal passou 5 anos, 6 anos deslizando, patinando, mas agora as construtoras estão voltando, o plano diretor está sendo revisado, então isso vai dar um gás novo aí para a cidade. Novos produtos, já tiveram alguns lançamentos aí de outras construtoras e com certeza 2022 vai ser um ano bem bacana para vocês aí que são corretores. Eu acho que a gente está partindo agora para um novo ciclo de ouro do mercado imobiliário, né? O mercado imobiliário tem aqueles ciclos de, né? Altos e baixos. Geralmente a cada 3 anos ele tem um pico e depois dá uma estabilizada. A gente vem de um período aí que para Natal especificamente está sendo muito difícil em relação a lançamentos, até porque muitas construtoras perceberam que não era mais viável lançar pelo preço que está para construir, ou pelo preço que está para comprar terreno. Isso, exato. E quando a gente vê algumas capitais aí pujantes aí no lançamento, Natal vem ali de maneira mais tímida, mas eu percebo que nos últimos 6 meses... Esse ano 2021 ele deu os lançamentos começaram a voltar, começou a esticar o passo e acho que a revisão do plano diretor vai dar uma ajudada. Apesar de tudo, acho que a gente vem numa ascensão. Isso, não, porque começou a ter um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Então, esse desequilíbrio aconteceu agora em 2021 de forma mais clara. Começou a faltar produto. Exato. Começou a faltar produto, então as construtoras começaram a ter viabilidade, a ter coragem, vamos dizer, de colocar produtos na rua. O cenário que a gente mudou, né? Há alguns anos, há pouco tempo atrás, com o estoque sobrando. Isso, não existe. Vários empreendimentos com estoque parado, principalmente de terreno, né, aqueles condomínios de lote, de casa, tinha muito estoque aí sobrando e esse estoque encerrou. A gente hoje, em Natal, falta produtos. Vocês têm percebido isso mais do que eu. Sim. A gente percebe tanto para a demanda de compra quanto de locação. Hoje, Natal tem escassez de produto. Claro, os produtos mais modernos, bem localizados, né? A gente ainda tem um estoque sobrando aí dos produtos desatualizados e com localização menos favorável. Exatamente. E nada melhor do que a gente ter um produto que tem uma empresa com uma expertise boa na administração dessa construção e, em contrapartida, você também ter uma empresa com expertise pós-obra, né? Pós-obra, que é de gerir e fazer seu imóvel render, né? Isso, exato. E é isso, vamos caminhando para o final. Nosso papo foi super agradável. Queria agradecer mais uma vez aqui a presença de Hugo Medeiros, aqui no nosso resenha, né? E dizer que as portas estarão sempre abertas. Pode voltar na hora que você quiser, você será muito bem recebido. Agradeço o convite, agradeço a iniciativa de vocês, muito bacana ter esse tipo de iniciativa, de sair fora da caixa, né? Sair fora da caixa, inovar, pensar, aliado à tecnologia que a gente falou tanto aqui no nosso bate-papo. Agradeço aos 3 aí, aos 3 parceiros, colaboradores aí do mercado imobiliário. Lembrando que se você tem alguma dúvida, se gerou algum interesse em algum dos temas que nós abordamos aqui, comenta, participa do programa conosco, nos ajuda a fazer esse programa que é para você. E por último, mas não menos importante, se você tem interesse nesse produto, quer receber todo o material, informações, tabela, fica à vontade, deixa aí teu comentário, será um prazer para a gente te enviar tudo sem compromisso. Mais uma vez, Hugo, muito obrigado. Um brinde a todos nós, um brinde ao Resenha Cast. Obrigado, um brinde. Saúde. Até mais.